Larissa, você está fazendo a universidade, você está na Universidade Livre de Bruxelas, né? Você está estudando, está fazendo o quê aí, por favor? Um pós-doutorado no departamento de criminologia e a área é Green Criminology. É um projeto sobre criminologia verde na Amazônia. Esse é o tema. E quem me recebe aqui é o Lucas Melgaço, que foi meu colega na PUC de Campinas, é professor aqui na VUB há muitos anos. O ano passado teve uma chamada aberta e a gente submeteu o projeto e foi aprovado. Enfim, estamos trabalhando com... A gente vai publicar um atlas da criminologia verde na Amazônia, acho que vai ser bem interessante. E o que é um dos temas que você está tratando, conversando, que é o marco temporal do agrotóxico, o marco temporal internacional do agrotóxico? O que se trata, o que está acontecendo, quem envolve isso? Eu tenho tentado puxar o debate para esse tema, Bob, porque eu acho que não dá mais para a gente lidar com essa simetria gigante que tem no mundo com relação aos agrotóxicos. A gente tem que construir um protocolo internacional. Essa é a minha perspectiva. Eu estava agora, acabei de sair de um debate do Parlamento Europeu, um convite do escritório de Barcelona, e eles chamaram, o debate era para discutir esse programa. A Europa aprovou uma lei que se chama Farm to Fork, do campo à mesa, né? E a ideia deles é reduzir o consumo de fertilizante químico, reduzir o consumo de agrotóxicos, ampliar a produção agroecológica, orgânica, etc. E aí eles chamaram o debate justamente para falar, olha, não adianta a gente olhar só para a Europa se a gente não olha para o que está acontecendo nos países como o Brasil, por exemplo, que é um importante fornecedor de alimentos para a União Europeia. Então foi bem interessante. No final, né, teve uma sessão propositiva e eu falei isso que eu tenho falado, e agora quero o Stedley fazer o convite público. A minha ideia é que a gente geste, e eu acho que a Via Campesina tem um papel fundamental nisso, que a gente geste a construção de um protocolo internacional, uma regulação internacional para o uso dessas substâncias com a perspectiva de, ao final, banir a utilização. Eu acho que a gente tem que chegar nesse ponto. Enquanto a gente não chega nisso, porque, obviamente, não é imediato, a gente tem que construir, tem que legislar, tem que equalizar minimamente esse uso, porque não é possível a gente lidar com metade das substâncias mais vendidas no Brasil serem substâncias proibidas na União Europeia porque são disruptores endócrinos ou porque são cancerígenos, etc. E também lidar com níveis de resíduo. Eu dei um exemplo hoje à tarde no Parlamento Europeu de uma substância que a gente, cloratolamil, a gente autoriza 200 vezes mais o resíduo dessa substância em países como Uruguai, Paraguai, pensando no Mercosul, do que a União Europeia. Qual é a substância que não ficou claro? Clorotalomil. É um fungicida. Então, por exemplo, na soja, eu peguei o exemplo da soja, Argentina e Brasil autorizam um resíduo dessa substância 50 vezes maior do que o resíduo da União Europeia, e Paraguai e Uruguai 100 vezes maior. Então, isso tá no nosso sangue. Por isso, essa expressão também, nesse último Atlas que eu tomei, eu citei, né? Colonialismo molecular, porque a gente vive como sub-humanos, né? Como se fôssemos constituídos de outra substância que não matéria humana, que não a mesma matéria humana que as pessoas na União Europeia. Então, a gente tem que caminhar nesse sentido. Eu penso na construção do marco regulatório internacional. Stedley, antes da gente caminhar para outro caminho, o que você pensa dessa proposta, dessa ideia do marco regulatório internacional? Bem, um abraço a todos que nos acompanham. Um prazer enorme conversarmos com o Bob, com a Larissa, sobre um tema tão importante e tão negligenciado pela grande imprensa. E depois a gente vai comentar por que eles escondem. Porque nós estamos enfrentando um verdadeiro crime permanente. Porque o agrotóxico mata a biodiversidade, contamina as águas, contamina o solo
e gera as enfermidades nos seres humanos. Eu aqui já estava refletindo sobre essa proposta da Larissa, me parece esplêndida. Não sei como a Via Campesina Internacional ainda não teve essa ideia. Talvez pelo nosso preconceito contra os governos, que a maioria dos governos tem uma postura de só apoiar o agronegócio. Felizmente, já abrindo uma janelinha, todos os governos dos chamados países nórdicos, Dinamarca para cima, elegeram governos de centro-esquerda. E agora a Alemanha terá que passar a folha da história do período Merkel. Então, eu acho que nós teremos mais aliados, sobretudo aí na Europa, que eles são formadores de opinião mundial. Eu achei essa ideia fantástica, marco regulatório, um protocolo internacional. Já proponho de público, Larissa, se você pudesse se conectar com os nossos cientistas aqui que nos ajudam na área de transgênicos, como o professor Piganatti, o professor Rubens Nodari, o Leonardo Melgarejo. Ontem, inclusive, publicamos no Poder 360 uma resposta dos ex-membros da CTNBio, alertando justamente a opinião pública, e sobretudo de Brasília, onde é lido esse portal, para que o STF julgue a ação que está lá do Greenpeace, que pode limitar um pouco a liberação de agrotóxicos e transgênicos. Então, se vocês puderem apresentar uma proposta, um esboço do que deveria ser esse protocolo, porque aí já entra em termos científicos, né? Que nós, leigos, quando entra nesse detalhe, nos perdemos, mas eu acho que no nosso campo, dos movimentos camponeses, seria fantástico. E quanto antes vocês puderem nos apresentar uma proposta, antes a gente circula. Agora, até o 16 de outubro, inclusive, haverão várias reuniões internacionais em torno do dia 16 de outubro, que é o Dia Internacional da Soberania Alimentar, que foi uma construção dos movimentos da Via Campesina, que justamente se contrapõe aos agrotóxicos porque defende alimentos saudáveis. Eu sei que é um processo demorado construir um acordo desse tipo, ainda que seja só no nosso campo, né, como uma primeira proposta, mas me atrevo aqui a já anotar como uma missão de vocês. Quanto antes vocês puderem apresentar essa proposta, melhor, porque é uma maneira, inclusive, de constranger os governos que ficam por aí mentindo nos espaços internacionais. O nosso, então, é campeão da mentira, né? Mas outros governos também ditos sérios mentem, como o governo dos Estados Unidos e etc. Então, um protocolo dessa maneira é o checkmate. Se você realmente está a favor da saúde pública e de alimentos, então assine isso aqui. Isso aí pode servir também de instrumento para nós colocar nas campanhas eleitorais, não só no Brasil, mas de outros países. Cada campanha eleitoral, os candidatos, você se compromete com isso aqui? Exatamente. Ou não? Porque, Bob, a Larissa já está calejada de defender essas ideias e acompanhar, mas você, Bob, que é o nosso aliado aí na imprensa. Aqui no nosso canal, há 2 anos e meio, ela defende isso. Mas o que eu ia reforçar é que nós estamos diante de uma tragédia da saúde pública semelhante ao do Covid. Exatamente. Talvez não tão, com tanta repercussão, porque as informações e os dados são subavaliados, mas quero já aqui de pronto denunciar que circula assim nas pequenas notinhas, 42 mil fazendeiros americanos entraram na justiça contra a Bayer / Monsanto e ganharam na justiça indenização das empresas fabricantes, porque todos eles estão acometidos de câncer. E eles conseguiram peritos médicos, que é outro padrão, é padrão internacional, não é padrão Prevent, né?
que esses peritos médicos constataram que o glifosato gerou câncer neles, porque é tudo produtor de soja e milho. Lá nos Estados Unidos, inclusive, tem uma singularidade, que lá o fazendeiro, chamado farmer, sobe no trator, mesmo que tenha 500 hectares. Aqui no Brasil, não. O cara tem 1.000, 10.000, 100.000 hectares e mora aqui no Morumbi, mora na zona sul do Rio. No máximo, ele mora em Cuiabá e Salvador. E quem sobe no trator respirando o glifosato são trabalhadores rurais. Que aí, quando ficam doentes, já bota para a rua. Então, o cara vai no estaleiro do SUS. E lá no SUS, sabe Deus que tipo de tratamento vai receber. Mas nós só tivemos um caso, que a Larissa conhece, que a nossa querida Raquel Rigoto, professora de medicina lá na Universidade Federal do Ceará, conseguiu comprovar que um trabalhador rural morreu por conta do glifosato. Então, se nós conseguíssemos fazer isso, já deixa a pergunta para a Larissa. Por que a nossa classe médica não tem ética? Porque isso nem é consciência, é ética de analisar os casos que têm enfermidade por conta do glifosato. Cambiou. Eu acho que por dois motivos. Um é a questão ética mesmo, e outra é de formação. Eu me lembro claramente de ter participado de um congresso organizado na Faculdade de Medicina de Botucatu, e os médicos disseram que uma das disciplinas que seria fundamentais na formação dos médicos, que se chama toxicologia laboral, é uma disciplina optativa na maior parte dos cursos de medicina. Então, é vergonhoso, eu fiquei assustada quando eu soube. Então, o que acontece é que na formação dos médicos, eles não estão nem preparados. Então, tem duas coisas. Uma coisa é o despreparo mesmo, desconhecimento, eles não estão preparados para identificar rapidamente quando é um caso de intoxicação. Claro que os casos agudos são mais fáceis, mas na exposição crônica, ela é muito mais difícil de ser detectada. Então, os médicos não têm esse preparo, e o outro lado, obviamente, que é a questão da ética, né? Eu penso que a medicina, ela é uma carreira que foi construída em torno do status. Então, uma parte, claro que não todos, uma parte significativa daqueles que se envolvem com essa profissão podem estar mais associados à questão do status e dos ganhos financeiros, e nem tanto com o comprometimento. Então, é algo que os médicos precisam ser humanizados, é isso, né? Eles precisam ser humanizados também, né? Stedley, nós certamente vamos falar de como o agro é pop tem a ver com todo esse silêncio ou desejo de não tocar nos assuntos, né? Tem uma percepção que eu não sei se está correta, que durante a pandemia, todo aquele preconceito habitual em relação ao MST se modificou um pouco por conta de atitudes que inevitavelmente se tornaram mais claras. Por exemplo, a produção agrícola que vocês estão fazendo. Me dá uma dimensão disso, de alimento orgânico, me dá uma dimensão do que vocês estão fazendo durante a pandemia. Bem, eu acho que a pandemia ajudou a circular mais informações sobre alimentos entre a população. Você tem toda a razão. Até porque tem a ver com esse clima de saúde pública, com as preocupações, as pessoas em casa. E eu acho que, infelizmente, a contradição para nosso campo do Covid foi positiva, porque ajudou a evidenciar o que nós já vimos fazendo há 10, 15 anos, e, por outro lado, ajudou também a evidenciar o que é o agronegócio. Então, vou por partes. Do nosso lado, nós já faz uns 10, 15 anos, graças à contribuição da professora Ana Maria Primavesi, que é a nossa grande mestra da agroecologia, né? Nossa editora, inclusive, recebeu dela, sem nenhum direito autoral, a possibilidade de nós publicarmos todos os livros dela, e estamos fazendo, porque é uma vasta obra, já que a Ana Maria Primavera é a principal cientista de solos do mundo, do século XX.
e morreu quase 100 anos. Então, ela era a prova real de que alimento saudável funciona. E nunca tomou medicamento, ou seja, teve uma velhice saudável. Né? Então, com base na experiência da Ana Maria Primavera e nos seus ensinamentos, nós tivemos esse privilégio de que parte dos nossos agrônomos e nas faculdades de agronomia que nós montamos em parceria com o Pronera, que era um programa lá na época do Lula e da Dilma, nós formamos vários agrônomos com essa dimensão agroecológica. E isso vai se transferindo para as áreas de assentamento. Ainda que lá no assentamento, como todo agricultor sabe, é necessário um período de transição. O cara não sai do dia para a noite, né? Porque não é só a transição de abandonar o agrotóxico. Ele vai ter que reconstruir a sua matriz produtiva. Então, se ele estava em grãos, ele tem que migrar para frutas, para agrofloresta, para outro tipo de produto. Isso demora um certo tempo, que é uma paciência razoável. E sem garantia, né? Porém, nós temos já muitas conquistas, como essa, que é a mais conhecida, que nós produzimos 600 mil sacos de arroz orgânico por ano. E aí a turma reclama, né? Como é que eu não vejo o arroz de vocês no supermercado? E eles têm razão. Por quê? Porque nós temos priorizado colocar o nosso arroz orgânico na merenda escolar. E aí a outra conquista do nosso movimento que eu digo movimento agroecológico, porque também lá na época da Dilma, nós conseguimos que fosse aprovada uma lei que pelo menos, no mínimo, 30% da merenda escolar fosse de produtos da agricultura familiar, que de per si já tem um alto índice de ser alimento saudável, ainda que um que outro use veneno. E também a Conab, ao aplicar essa lei, ela colocava um plus, tipo de 15%, 20% no preço. Se o teu alimento é agroecológico, nós pagamos mais. Então, nós tínhamos duas políticas públicas que foi uma conquista, que era o PENAI, para merenda, e o PAA, que era a compra antecipada de alimentos pela Conab. Então, isso representou um estímulo para a nossa base ampliar o número de produtos. Então, para você ter uma ideia, Bob, tu que é um sujeito urbanoide... Filho de agrônomo. Ótimo, então já sabe alguma coisa. O agronegócio não produz alimentos, eles produzem commodities. E pior, como é o mercado mundial que determina as exportações dele, eles produzem, na prática, soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e pecuária bovina. Só 5 produtos. Não? Bom, a agricultura familiar transitando para a agroecologia, no auge da aplicação do PAA, a Conab chegou a comprar 367 tipos diferentes de alimentos. A maioria agroecológico. Ou o cara, às vezes, nem tinha certificado. Mas é óbvio que ele não bota veneno na abóbora, não bota veneno na melancia, não bota veneno no pepino, no moranguinho, na moranga, né? Então, tenho certeza absoluta que 90% daqueles produtos que eram vendidos na Conab e na POA eram produtos agroecológicos, ainda que o agricultor não se preocupasse em ter o certificado, que também é um pouco burocrático na nossa... Bom, então, nós avançamos muito com o Covid e a sociedade começou a se dar conta. Alimentos é com a agricultura familiar, é com o sem terra, tá? Bom, e do outro lado, que eu estava comentando, ajudou a desvendar que o agro não é pop. O agro é lucro e o agro é tóxico. E mata. Por quê? Porque o agronegócio, ele se fundamenta no monocultivo e no uso do agrotóxico. E eu acho que aí está o tendão de Aquiles deles. Eles não conseguem produzir na forma de agronegócio sem superar o monocultivo e sem superar o uso do agrotóxico. E isso ficou patente para todo mundo.
Então, eu noto pelos intelectuais orgânicos, inclusive do agronegócio, como nosso amigo Roberto Rodrigues, que é um grande estudioso, ou esses dias eu vi no Roda Viva o presidente da BAG se lamentando para a sociedade. Não, nós somos acusados de desmatar, mas o agronegócio não desmata mais. Esse pecado não é nosso. Claro, eles já compraram a terra desmatada por outros e continuam fazendo isso lá na pré-Amazônia. Mas não está aí o problema maior do agronegócio. Não é problema de desmatamento. O problema é que eles escondem e a mídia ajuda a esconder. O maior desequilibrador do meio ambiente no Brasil é o agrotóxico, é o veneno. Porque as queimadas, bem ou mal, ou mais mal que são, estão lá na Amazônia, estão lá no Pantanal, em áreas florestais. Mas os 60 milhões de hectares que perpassa todo o nosso território, da fronteira com o Uruguai até o Maranhão, nesses 60 milhões de hectares, o agronegócio todo santo dia bota veneno. E o veneno mata a biodiversidade, contamina o solo. E, inclusive, com os secantes que eles passam no milho e na soja, esse secante sobe para as nuvens em forma de pó, porque a planta já morta não absorve. E nem o solo, porque o solo está coberto com soja e com milho. Então, esse secante mata a planta e sobe para as nuvens. E depois, na primeira chuva, cai aqui em Perdizes, cai aqui em Pompeia, onde eu moro. Portanto, milhões de brasileiros, se ficarem na chuva, receberão chuva com glifosato, que veio desse secante aplicado. E com isso eles não têm explicação. Então, o agronegócio desequilibra o meio ambiente e afeta o clima. E isso eles não têm como explicar. Larissa e Sted, diante desse quadro trágico, e o que vem pela frente com a tal PL do veneno? Qual a expectativa que vocês têm em relação a isso? Eu acho que a expectativa é que a gente tem que se organizar para não deixar que esse PL seja aprovado, porque a nossa lei de agrotóxicos, que é de 1989, ela tem problemas. Por exemplo, uma vez registrado um agrotóxico, esse registro não caduca, ele é ad eternum. Mas esse PL vem para quebrar várias conquistas que a gente tem na nossa lei de agrotóxicos. Por exemplo, a nossa lei diz: se uma substância for cancerígena ou for teratogênica, quer dizer, provoca malformação fetal, e isso for reconhecido pela comunidade científica nacional e internacional, essa substância pode vir a ser banida. A nossa lei reza pelo princípio da precaução. E o PL do veneno, ele rasga o princípio da precaução. Por exemplo, dizendo: se determinada substância oferecer risco inaceitável para câncer, etc., aí sim a substância poderá vir a ser reavaliada. Então, abre uma janela jurídica, um fosso, eu diria, jurídico, que não fecha nunca. Porque o que é risco inaceitável para câncer ou malformação fetal? Não é aceitável nenhum tipo de risco. Então, esse é um dos aspectos, que eu estou falando de um, mas tem outros aspectos que estão postos no PL do veneno, né, projeto de lei 6299, e que vai ser, eu diria assim, vai ser uma tragédia, né, vai ser a tragédia anunciada. Né, em que ponto está o PL no Congresso? Ele está para ser votado a qualquer momento. Eu imagino que nas próximas semanas ele possa ser posto em votação. Na Câmara? Sim. Bem, provocado por essa questão que é tão relevante, realmente desse Congresso não esperamos nada. Eles estão também com outro PL da grilagem, que é, segundo o Greenpeace, que é o nosso grande especialista em Amazônia, eles têm denunciado que pode privatizar 60 milhões de hectares. Nem a primeira lei de terras 601 de 1850 privatizou tanta terra pública do que seria possível agora. Porque eles legalizam, Bob, a possibilidade de você entrar
no portal do INCRA e fazer o requerimento de propriedade privada pela internet. Vou nessa, vou nessa. O maluco, eu e tu, a Larissa também, morando na Bélgica, pode entrar lá e dar coordenadas de qual é a terra que ela quer, tu não prova mais nada, e numa semana o INCRA te manda o título. Tá louco? Faça o seguinte, o que esse grileiro vai fazer? Vai dar entrada num banco público como garantia para pegar milhões e depois não vai pagar, entrega o papel para o banco. Isso já vem fazendo há anos em toda a pré-Amazônia. Então, esse agronegócio lumpen, né? Ou como a Hannah Arendt chamava, ralé, que é sinônimo, mas o Marx usava a expressão lumpen, que por isso se transformou um conceito da sociologia. Essa burguesia lumpen, no fundo, ela quer pegar recursos públicos, né? Então vai usar a terra apenas para eles, não vão ir lá se apropriar, assim, botar produtivo, até porque nem precisa. Agora, então, usando de novo a dialética, eu acho que esse tipo de iniciativa do Congresso até pode passar na Câmara. Acho mais difícil no Senado, que o Senado é um espaço mais reflexivo, não vai a toque de caixa. Lá nós temos grandes senadores, vários médicos, né, que inclusive revelaram o seu valor agora na CPI do Covid. Então eu tenho mais confiança que o Senado barra, que ganhe tempo. Para nós, com as eleições de 2022, se a esquerda ganhar as eleições, altera a correlação de forças. E aí nós revertemos no Congresso e nos protocolos de normas, que hoje é passar boiada, né? Foi isso que eles avisaram e estão fazendo. E a outra contradição que eu acho que também vai nos ajudar, e aí o agronegócio vai pensar duas vezes, é a contradição econômica. Porque a Europa, como a Larissa já comentou, há uma propensão cada vez maior de botar limites ao glifosato e a outros princípios ativos do veneno. E se a Europa proíbe a importação de frutas, a importação de soja, de milho, com resíduos de glifosato, esses caras não têm mais o que vender. A China, que durante o Xi Jinping abriu as portas para o veneno, agora, com o novo governo, também houve mudanças lá ideológicas. O novo governo está caminhando para a esquerda e está colocando limites no uso do agrotóxico no seu país e nas importações. Se a China proibir a importação de soja com resíduos de glifosato, você foi o agronegócio brasileiro. Tá? Ou imagine a Europa proibir carne bovina de pasto que teve tratamento de herbicida ou outros elementos de agrotóxico que se usa também na pecuária. Né? E isso é fácil de detectar. A ciência, agora a Larissa sabe melhor que eu, avançou mais também para a medição desses resíduos em laboratório. Tá? Que foi o que a Fiocruz, inclusive, conseguiu detectar, que 60% das cidades com água potável na torneira, essa água já está contaminada por glifosato, acima dos resíduos toleráveis. A Sabesp, ou as empresas municipais, não têm capacidade nos seus laboratórios, porque eles medem outras coisas, cloro, não sei o quê. Mas a Fiocruz já tem capacidade de medir resíduos de glifosato. Então, a ciência também, como outra contradição, vai nos ajudar a medir rapidamente quanto glifosato tem a manga, abacate, o melão, o abacaxi, que vai para a Europa, a banana. E isso vai colocar empecilhos, obrigando aqui o agronegócio a fazer mudanças, porque eles vão ter consequências no mercado externo. Por último, contradição que eu acho que também é latente, estava lendo hoje, inclusive, um artigo no Valor, aí mais relacionado com os fertilizantes do agroquímico, né? Não é tanto agrotóxico. O valor em dólar está aumentando toda semana. A distância, você consegue imaginar que quem fornece o potássio para o Brasil, para o agronegócio brasileiro, é a Bielorrússia? Qualquer probleminha que dá lá, se foi.
Quem fornece ureia para nós é o Arzabequistão e o Afeganistão. Se der uma guerrinha lá, você foi. E olha a estupidez, Bob. A única fábrica de ureia, ainda que não seja tão recomendável, era da Petrobras aqui na Araucária. Eles fecharam. Olha que burguesia burra, estúpida, incauta que nós temos. A única fábrica de ureia que nós tinha era estatal, da Petrobras. Fecharam. Está lá, 500 trabalhadores vão lá para manter as máquinas limpas, esperando que alguma transnacional compre a fábrica. Então é uma estupidez fora de tamanho, que eu espero, então, agora vou justificar meu otimismo, que nós muda a correlação de forças na eleição de 2022, e aí é outro cenário, porque aí nós vamos ter que apelar para a saúde pública, para o alimento, para nós reorganizar o sistema legislativo do nosso país. Olha, a gente vai voltar à eleição daqui a pouco, mas primeiro eu queria que a Larissa nos desse que tamanho tem o assunto hoje na Europa. Quer dizer, uma coisa ainda muito residual. E, claro, o glifosato está sendo citado, mas o problema no Brasil é muito maior do que esse também. Nos dê uma dimensão disso. Eu ia até pedir um gancho de algo que o Stedley falou, ia comentar justamente isso e dizer, olha, as pessoas, a sociedade civil na Europa está bastante organizada em torno dessa questão. Então, por exemplo, eles estão questionando a própria Comissão Europeia, estão questionando a forma como a Comissão Europeia, como a Agência de Saúde da Comissão Europeia, analisa os resíduos, porque também, na hora de publicizar os resultados dos monitoramentos que são feitos aqui, a Comissão Europeia não é tão transparente. Então, tem uma cobrança da sociedade civil organizada no sentido de que a Comissão Europeia seja transparente ao divulgar esses relatórios e cobrando a coerência, assim como essa onda, eu diria assim, dos países nórdicos, ela está crescendo. A sociedade civil organizada está cobrando coerência, não só preocupada com o alimento que a população está comendo aqui, como com a equidade, com a justiça, com a igualdade. Eles não querem estar comprometidos, por exemplo, com a destruição ambiental, com o ataque aos povos indígenas, com grilagem de terra. Então, é um movimento que cresce na Europa. E eu concordo com o Stedley, é uma fragilidade assentar um projeto de nação nisso que é o agronegócio, isso não se segura. É a sociedade brasileira que tem segurado o agronegócio, ao contrário do que parece, ao avesso do que parece. Então, a hora que a China falar, acabou, a gente não vai mais comprar essa soja, acabou, desmontou, cai o oeste baiano inteiro, cai tudo. Mas a China também tem uma grande multinacional, agora também é privada, mas é uma grande multinacional do veneno, né? Do veneno, a ChemChina. Veja, a gente está subordinado à China, algo para a gente discutir com calma, nas duas pontas, porque a China é o principal mercado consumidor da soja brasileira, e a China agora controla quase, em segundo lugar, o segundo lugar mundial na venda de agrotóxicos, porque a China, através da ChemChina, que é essa estatal, comprou a Syngenta, já tinha comprado a ADA, mas a China controla mais de 25% do volume de vendas de agrotóxicos. Então, a gente está amarrado nas duas pontas, a China, né? A gente está subordinado sobre todos os aspectos, sobre o aspecto econômico, da saúde humana, da saúde ambiental, enfim. Mas, para responder a sua pergunta, na União Europeia é um debate que tem crescido. Então, claro que o problema não é só o glifosato, eles têm todos esses agrotóxicos que são considerados de alto risco, né, muito perigosos, esses que já foram banidos aqui, eles estão... Aqui aí, né? Na Europa, a população está cada vez mais consciente disso e não quer estar comprometida com esse avanço, que na verdade é o desmatamento. Stedley, quando você estava falando, eu ia intervir, vou aproveitar para falar agora. No último mapeamento que a gente fez, a gente mostra que os municípios que mais desmataram na Amazônia também são aqueles em que mais aumentou o uso de agrotóxicos. Então, está sendo um movimento associado, desmatou e introduziu essa agricultura com uso intensivo dessas substâncias. Então, eu vejo... mesmo convite para os debates aqui na União Europeia, vários membros do Parlamento Europeu interessados nessa temática,
eu vejo uma preocupação cada vez mais crescente e, de verdade, um risco. Um risco para as exportações brasileiras, porque a Europa é o principal mercado, por exemplo, do café brasileiro, do suco de laranja, outras frutas, etc. E há, evidentemente, um risco, é um tiro no pé, né? É algo que parece bom a curto prazo, mas nem do ponto de vista econômico isso se segura. Larissa, antes de voltar para o STED, cite aí alguns dos agrotóxicos que estão sendo usados em produtos no Brasil, porque as pessoas perdem a dimensão disso, né? Olha, Bob, eu vou falar de 2 agrotóxicos que nós já falamos em outros programas do agrotóxico. Um que se chama atrazina e outro que é o acefato. Eles estão entre os 7 mais vendidos no Brasil, são proibidos na União Europeia. O acefato, ele é neurotóxico e a atrazina está associada a diversos tipos de câncer e também infertilidade e outros males. Então, eu citaria esses 2 para começo de conversa. E esse recém-proibido nos Estados Unidos, que tem 21 alimentos, é isso? Qual é o... Isso, clorpirifos. Sim, em 21 alimentos ele é autorizado no Brasil, eu diria nos alimentos que são base da nossa alimentação, ele está presente, ele é um grande... causa um grande impacto na infância, foi isso que levou a sociedade civil nos Estados Unidos a se organizar em prol do seu banimento. Ele é disruptor endócrino, entre outros, entre o fato de estar associado a outros problemas de saúde. É muito grave isso. E também um outro no fumacê da dengue, se eu não me engano, malationa. A malationa, assim como o glifosato, foi classificada em 2015 pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente cancerígena para seres humanos, comprovadamente cancerígena para animais mamíferos. Então, a substância cancerígena que é autorizada no nosso feijão, por exemplo, num nível 400 vezes maior do que aquele autorizado na União Europeia, e a mesma substância utilizada no fumacê, é um larvicida. Então, é grave, porque a gente está exposto a essa substância, por exemplo, de diversas formas. Então, é uma tragédia. Stedley, dentro do que você diz, eleição ano que vem, quem cabe numa esperança de que candidatos ou pré-candidatos ou partidos cabem numa esperança de que se tenha uma coisa minimamente razoável em relação a tudo que nós estamos conversando? Já chego lá, mas antes eu quero dialogar ainda com a Larissa sobre o tema da Europa, porque eu acho que é importante. As forças populares e sociais, os ambientalistas, os cientistas da Europa podem nos ajudar muito, porque eles podem gerar contradições e limites. Por exemplo, lá na Europa já é proibido a pulverização aérea. Aqui no Brasil, não. Nós só conseguimos, por hora, que o Ceará fizesse uma lei estadual pela Assembleia e está funcionando a proibição. Então, você imagine, Bob, se amanhã depois, num acordo comercial, a Europa diga, nós não aceitamos pulverização aérea, como um processo de limite. Só aí tu já impõe grandes limites da pulverização. Quero lembrar aos que nos acompanham que nós tivemos grave crimes cometidos pela pulverização aérea, não só porque ela mata a biodiversidade, mas há 10 anos passado eles bombardearam, porque isso é bombardeio com glifosato, uma aldeia indígena no Mato Grosso. Por sorte, o nosso pesquisador Vanderly Pignatti estava na região e filmou os aviões bombardeando uma aldeia indígena. Claro que aí até os interesses nem era só a lavoura, mas aproveitar e tirar os índios próximos. Depois nós tivemos aquele caso da escola de Goiás. Centenas de crianças ficaram mal. Por sorte, não morreu nenhuma, mas até hoje ninguém foi indenizado. E a empresa também não foi penalizada. Só suspenderam ela alguns meses. E o ano passado, nós tivemos um caso parecido em que um vizinho nosso lá do Rio Grande do Sul, um arrozeiro desses do agronegócio, fez pulverização aérea e o vento trouxe para a nossa lavoura de arroz orgânico. Nós entramos na justiça e agora o juiz determinou que o cara não pode mais usar avião lá em Nova Santa Rita e corre ainda o processo de indenização. Então, essas iniciativas e que se baseiam no exemplo da Europa, eu acho que nos ajudam a enfrentar. Também eu tenho ouvido notícias muito que a Europa está se mobilizando na defesa das abelhas,
É muito sintomático que a semana passada, compartilho para quem não é do ramo, que não acompanha, o estado de Santa Catarina, governado por um bolsonarista, pelo menos tiveram a coragem, pelos seus técnicos lá da IPAGRE, de proibir o uso de um inseticida chamado fipronil, que era o que estava matando as abelhas. Que no ano de 2019 chegou a matar 50 milhões de abelhas. O problema não é a morte das abelhas, o problema é que morrendo a abelha para a polinização. Então afeta toda a agricultura, inclusive o agronegócio. Então, finalmente já temos alguém com juízo. Santa Catarina está proibido agora o uso desse inseticida que mata violentamente, mais rapidamente as abelhas, que é o fipronil. Bem, agora vamos à política, então. Não sabia que aqui também se falava de política, né? Mas o cenário eleitoral brasileiro está mais ou menos dado. Nós temos alguns candidatos que têm todo o direito de se candidatar, mas com baixa densidade eleitoral. Me refiro ao Ciro, talvez a Marina volte a ser. E nós temos 3 grandes candidaturas. A candidatura Lula, pelas forças populares e, eu diria, pelo povo brasileiro, porque Lula é o maior líder desde o Brizola. Tá? Saudoso Brizola. Graças a ele eu consegui estudar. Lá no interior do Rio Grande do Sul, que foi o governo mais de esquerda que nós tivemos no país, foi o governo dele no Rio Grande do Sul. Então, o Lula extrapola o PT, a esquerda. O Lula é um líder popular. Então, o povo vai fazer campanha para ele. E ele já está no segundo turno sem pensar. Depois nós temos o Bolsonaro, que está aí com as suas maluquices, que representa 10% de fanáticos, como todo time de futebol tem, e que as pesquisas indicam que pode chegar a 20%. E a terceira via, que seria a turma dos tucanos, a burguesia brasileira. O problema que nós estamos agora é que a burguesia brasileira, representada pela opção terceira via, ainda não construiu uma unidade em torno da chapa. E enquanto eles não tiverem unidade em torno da sua chapa, eles não se mobilizam pelo fora Bolsonaro. Por isso que eu acho que o dia 2 de outubro vai ser sintomático. Nós temos convidado esse povo para eles virem conosco, lutar pelo fora Bolsonaro. E na minha avaliação, Bob, eu acho que assim que eles fecharem o nome da chapa, daí eles vão aderir com toda a sua força. Porque quem elegeu o Bolsonaro foi a burguesia brasileira. O Bolsonaro não tem força própria. O Bolsonaro é o espelho da crise burguesa. Então, quem elegeu ele? Os 15 governadores, a gente já esqueceu, né? A campanha aqui em São Paulo era Bolso-Dória. Lá no meu Rio Grande Amado era Leite-Bolso. 15 governadores fizeram campanha para ele. Isso significa a máquina eleitoral, os prefeitos, o dinheiro, os cabos eleitorais. Todos esses 15 apiaram e não apoiam mais o Bolsonaro. A mesma coisa a Globo. A Globo fez campanha para o Bolsonaro. Agora saiu. Tá? Então, a burguesia, quando se decidir por uma chapa, eu acho que ela daí vai aderir ao fora Bolsonaro. Porque todas as pesquisas e a manifestação do dia 12 da terceira via revelou que eles não têm voto suficiente para ir para o segundo turno. Então, eles correm o risco de ir para o segundo turno Lula e Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem um eleitorado aí de 20% mais ou menos consistente. Então, a terceira via terá que tirar o Bolsonaro como impeachment, ou então encontrar uma fórmula jurídica que parece se desenha via CPI do Senado, que é interditá-lo, proibir a sua reeleição. Então, suportam ele mais um ano, para ele terminar essas reformas antipovo, mas ele não seria candidato. Pode ser que aí, inclusive, esteja o acordão com o Temer e com o Alexandre. Porque, a não acontecer isso, ele corre o risco de pelo menos 2 filhos, já denunciados pelo Ministério Público do Rio, irem para a cadeia. O que seria uma derrota também política e ideológica para esse campo do neofascismo. E tem a outra corrente da burguesia, que ainda não se consagrou com uma força organizada, que é a turma do Delfim Neto, que você conhece bem. O Delfim Neto tem defendido
falando e por escrito que o melhor para a burguesia seria apoiar logo o Lula e ele ganhar no primeiro turno, para nós liquidar a fatura. Claro que por trás da proposta do Delfim Neto de adesão logo ao Lula, isso implicaria o Lula aceitar um vice tipo Maria Luísa, implicaria o Lula reduzir o programa de reformas estruturais que será necessário para nós superar a crise. Da nossa parte, mais do que nós analisar o comportamento da burguesia, o que nós temos refletido na Frente Brasil Popular e nos movimentos populares é que a nossa tarefa o ano que vem é fazer uma campanha de massas. Quem tem que ganhar a eleição é o povo, fazendo mobilização, fazendo luta, indo para a rua. E, ao mesmo tempo, para e passo, ao longo do ano que vem, discutir com a população um projeto popular para o Brasil, que significa um programa de reformas estruturais. Mas isso o povo tem que entender e assimilar e defender. Ou seja, nós temos que perguntar para o povo, o que você quer que mude na cidade? O que você quer que mude no programa de moradia? O que você quer que mude nos agrotóxicos? O que você quer que mude no emprego, para que haja emprego para todo mundo? E dessas debate popular que nós vamos ter que fazer, surgiria então um programa para nós entregar para o Lula. Ó, nós vamos te eleger e o programa que o povo falou é esse aí. Então eu vejo com otimismo de novo. Nós não temos direito de ser pessimista. Pior foi lá no golpe contra a Dilma, em que até o povo abandonou ela. Agora não. Agora nós temos candidato, nós temos liderança, e nós vamos ter programa, e nós vamos ganhar as eleições. Câmbio, camarada Bob. É isso. Larissa, uma questão importante. O papel das mulheres, voltando ao campo. Sim. A luta agro, etc. Só para puxar esse fio aí que o Stedley falou, só para resgatar, já falo do papel das mulheres, mas dizer o quanto a questão do alimento, e daí falo das mulheres, o quanto o tema do alimento é importante, o quanto o tema do alimento é um fio condutor para a gente ver qual é esse projeto de nação, qual é o projeto popular de nação que a gente quer construir. Eu acho isso fundamental, e eu vejo também com otimismo esse tema crescendo, sabe? E as experiências agroecológicas, o papel das mulheres, né? Eu vejo as mulheres trazendo esse tema com muita força, Bob, seja na cidade, seja no campo. As mulheres protagonizando as experiências agroecológicas. Na maior parte dos casos, as mulheres é quem estão à frente, e do outro lado, na cidade, quem está olhando primeiro para o alimento são as mulheres também. Então, isso sob muitos aspectos, né? Tanto no aspecto político, esse ganho, que eu diria, esse salto nos últimos anos dessa consciência de gênero, desse debate que vem crescendo, e também o fato das mulheres, mesmo do ponto de vista arquetípico, elas carregam consigo a continuidade no planeta, né? Nós somos o vínculo com o planeta, nós carregamos isso no nosso corpo, né? O leite é algo produzido pelo corpo feminino. Veja que milagre, que mistério que nos conecta, quem é que nos conecta com o milagre da vida, com o mistério da vida, com o planeta, senão as mulheres, né? Então, isso tem uma força, eu penso que isso tem uma força que extrapola o debate político, ele vai além do debate político, ele traz a coisa para as entranhas, sabe? Então, o fato das mulheres protagonizarem as experiências agroecológicas, não só no Brasil, mas em torno do mundo, o fato das mulheres serem as primeiras a estarem acordadas para essa questão do veneno é algo que me move. E eu penso que nós que temos também olhado para o que será no mundo ocidental, né? Nas sociedades tradicionais isso é de outro jeito, mas eu estou pensando que nós quem temos movido o mundo a pensar nesse sentido. Então, eu penso, para voltar para o tema das eleições, eu penso que para as próximas eleições, qual vai ser o projeto da esquerda, qual vai ser o projeto transformador?
Onde é que a esquerda vai assinar embaixo? Vai ser uma tentativa conciliatória, que a gente sabe que não concilia, é inconciliável, né? A monocultura não é conciliável com a agroecologia. Qual é o caminho que a gente vai seguir? E eu penso que as mulheres têm puxado muito esse debate, né? Com o tema do alimento. Com o tema do alimento, a gente consegue discutir essa sociedade, isso que é fundamental. A gente quer uma sociedade masculinizada, numa reprodução ilimitada, que é essa agricultura capitalista, ou a gente quer uma sociedade que tenha esse princípio feminino de portador da vida, de geração, de acolhimento, de transformação presente. Então, é isso. Penso que as mulheres têm tido isso veio junto, veio com o amadurecimento do debate de gênero, ao mesmo tempo com essa potência e essa força que as mulheres carregam em si, só pelo fato de potencialmente portarem a vida, sabe? Deixa eu comentar isso, porque eu acho que nós temos a obrigação também de fazer referência. E eu quero fazê-lo como testemunho, porque em todas essas iniciativas que o MST está envolvido, e a agricultura em familiar, o movimento da CONTAG, dos pequenos agricultores, é impressionante. As mulheres estão na vanguarda de todo esse processo. E eu acho que lá no campo, e em toda parte, mas lá no campo é visível, elas têm uma sensibilidade maior, Bob, pela sua natureza, né? Elas cuidam do alimento, elas cuidam das sementes, elas cuidam das plantas, das flores, elas cuidam da vida, como disse a Larissa, e isso dá um diferencial delas. Cuidam da saúde, né? Quem é as curadeiras nas famílias? É a mulher. Quem é que faz o chá? Quem é que tem a horta medicinal lá no canto? São as mulheres. Então, todo esse discurso não, essa doutrina de alimentos saudáveis, contra os agrotóxicos, garantir um solo fértil, como queria a nossa Ana Maria Primavesi, garantir água saudável. A nossa campanha de plantio de árvores para salvar a água e a natureza, quem está coordenando são as mulheres. Então, é isso que está nos dando uma energia a mais para saber que isso vai dar certo. E quero terminar esse capítulo feminino também fazendo uma homenagem a uma outra grande cientista, certamente a Larissa conhece, que é a Vandana Shiva, lá da Índia. Ela, na Via Campesina, foi uma das grandes que nos ajudou, há muitos anos atrás, 15, 20 anos atrás, a entender a perversidade do transgênico. Porque as sementes transgênicas vinham nessa onda de agropop, de propaganda, que era uma tecnologia moderna, que ia aumentar a produtividade das sementes, que era só um negócio de laboratório, mas que não tinha problema. E a Vandana Shiva, lá da Índia, nos advertiu. E graças a eles é que nós, então, desde o início, era ainda aqueles tempos do Fórum Social Mundial lá de Porto Alegre, nós assimilamos esse conhecimento de que as sementes transgênicas também eram perversas, que as empresas só estavam fazendo as mutações genéticas em laboratório porque elas precisavam combinar a semente transgênica com o agrotóxico. E por isso que a soja Roundup tem esse nome, olha, uma semente de uma soja tem o nome do herbicida que ela é resistente. Então ela leva o nome do diabo junto. E inclusive nos estranha como a Monsanto teve coragem, né? Ela já botou, essa soja nós queremos te vender porque ela precisa de Roundup, que eu também fabrico, ela dizia. Então, também quero aqui fazer uma saudação, um agradecimento público, ainda que ela não venha a saber, da Vandana Shiva. De novo, estamos falando de mulheres. Aqui na América Latina, a Larissa também deve conhecer, tem o grupo ETC, que tem base lá no Canadá e no México, sim, e a Silvia Ribeiro, que é uma pesquisadora uruguaia que mora lá no México, também nos ajudou muito. Então, vira e mexe, Bob, nós agora somos reféns da militância e do conhecimento das mulheres, graças a Deus. Que ótimo sequência. Que ótimo sequência. Olha, para encerrar, gente,
Primeiro, o que vocês pensam? Qual é o sentimento ali no interior, quando vocês veem a publicidade chamada O Agro é Pop, e o que essa força do dinheiro, da publicidade, do jornalismo ou nas empresas de mídia tem a ver com tudo isso que nós estamos falando? Eu acho que essa força foi a força que elegeu o presidente genocida, neofascista do Brasil hoje. Eu vejo, é uma única força, é uma força única, né? Então, como diria um amigo, professor da Federal da Paraíba, Marco Mitidiero, o Brasil é um país majoritariamente urbano em termos de população, e o nosso Congresso é majoritariamente composto pela bancada ruralista. Então, esses símbolos, né, Bob, eu acho que as coisas mais fortes, né, aquilo que nos leva, quando eu gosto, quando dou aula de história do pensamento geográfico, falo do começo da geografia e das identidades, como é que se cria uma identidade nacional? É pelo coração, não é por aqui. Então, onde é que essa imprensa, né, onde é que as fake news, elas pegam as pessoas? É por aqui, né? É na emoção. Então, essa coisa, esse tema trabalhado há tão longo tempo, né, essa propaganda trabalhada há tão longo tempo, selou algo muito nefasto nesse imaginário de que o moderno em si é bom, de que alta tecnologia em si é bom, de que exportar grãos é bom. Então, é um trabalho grande nosso, né? A gente tem esse trabalho de trazer a consciência, é um trabalho longo. A gente tem o Paulo Freire como um patrono, eu penso, para dizer para a gente, olha, a consciência é um caminho sem volta, né? Na medida em que a gente dá um passo no sentido da consciência, a gente não volta mais para trás. Então, tem algo em mim que é muito positivo e otimista de enxergar o quanto também cresceu a consciência em relação à agricultura, em relação ao risco, ao perigo dos agrotóxicos, isso cresce. Assim como cresceu a temática da questão de gênero, assim como a temática racial cresceu, enfim, tudo isso, eu vejo ganhos nos últimos anos, ganhos, né? Então, é uma máscara que pouco a pouco cai, né? Ela dura um tempo, mas ela não se sustenta porque não está estruturada na realidade. Espere. Eu não me preocupo muito com a Globo, porque a Globo é só a língua da burguesia. Ela só fala o que a burguesia quer. E nos últimos 40 anos da vida dela, ela só errou. Apoiou a ditadura, deu no que deu. Apoiou o Bolsonaro, deu no que deu. Então, eu não me preocupo com a Globo. Eu acho que, pensando num projeto de país, o futuro pertence aos que queremos um Brasil justo e igualitário. E por que tenho certeza disso? Porque há fatores determinantes que a simples propaganda do Goebbels não resolve. Senão o Goebbels tinha ganhado a guerra com os nazistas. Então não adianta repetir mentira. Há outros fatores que organizam a vida. E entre esses fatores eu queria sinalizar. As necessidades, o povo está cada vez mais necessitando de alimentos saudáveis. O povo precisa de emprego. E o agronegócio não consegue oferecer nem alimento saudável, nem emprego. Nunca eles ganharam tanto dinheiro como nas últimas 3 safras. E segundo a Exalc, que pesquisa para eles, né? A Larissa Saba, o grupo lá da Exalc, eles botaram para a rua, nesses 2 anos, 900 mil peão que trabalhavam para o agronegócio. Então, olha, é uma insanidade. Se eles botam para a rua quando estão ganhando dinheiro, imagina quando eles entrarem em crise. Né? Outro exemplo que eu quero dar, Sinop e Sorriso, saiu essa semana pelo levantamento da Conab, é os 2 maiores municípios produtores de soja do mundo. Aquela riqueza enorme. Só que não fica lá. Tanto Sinop como Sorriso estão entre os piores municípios de indicador de condições de vida da sua população. Lá tem fome, lá tem desemprego, lá tem favela, em Sinop e Sorriso. Então, para que ser o maior produtor mundial de soja? Tá? E isso a população começa a se dar conta.
Segundo fator, a natureza. Eles não têm como enganar a natureza. Bom, enfiaram a soja no Mato Piba, que é um bioma de cerrado, de caatinga frágil. Eu tenho amigos gaúchos que foram para o sul do Maranhão, já estão enfrentando o problema que não tem mais água no subsolo, que eles puxaram tudo para irrigar soja. E daí? E quando termina a água do subsolo? Eles vão esperar o quê? A chuva da Amazônia está sendo cada vez mais reduzida, inclusive para eles que estão bem pertinho na pré-Amazônia. Então, há contradições da natureza. Larissa, você se escapou. Domingo, você deve ter visto nos jornais, né? A nuvem de terra, de poeira vermelha em Franca e Ribeirão Preto. O que foi aquilo? Período de lavração da cana, de preparar o solo no agronegócio. Como não tem mais nada, é monocultivo sem nada, na época do plantio, fica aquelas imensidões de hectares de terra vermelha. Aí veio o vento, levantou aquilo e deu um banho de poeira que escureceu a cidade de Franca e de Ribeirão Preto. As pessoas vão começar a pensar por que aconteceu isso. No Pantanal, secou o segundo maior rio. O principal rio é o Paraguai, que depois abastece o Paranazão. O segundo rio, parece que já está aí, secou. A Larissa sabe melhor que eu. Não é qualquer córrego. O segundo maior rio do Pantanal secou. Isso eles se dão conta. Então a natureza está do nosso lado. E essas mudanças climáticas começam a cobrar conta do próprio agronegócio. A Larissa citou a laranja. Brasil e São Paulo é o maior produtor de suco de laranja do mundo, na forma de agronegócio. 30, 40 mil fazendeiros plantam laranja aqui, colhida por Baía Fria. Bom, as últimas 2 safras, caiu 40% a produção. Por quê? Porque a chuva não veio mais da Amazônia. Então, o prejuízo foi para quem? Para os produtores de laranja. Até porque vai para o mercado externo, então eles não podem afetar o preço. E, por último, eu acho que está se criando na ciência um conhecimento acumulado. Nós estamos multiplicando as Larissas pelo mundo afora. E isso vai nos dar a base científica para enfrentar a insanidade do agronegócio. E termino, que não é um fator preponderante, mas para um bom cristão como eu, a presença do Papa Francisco é um fator muito importante. O Papa Francisco, Bob, tu que é meio ateu, devia ler também. A encíclica Laudato Si é a principal obra dos últimos tempos de uma interpretação dialética da natureza. Falei dialética, porque se eu falar marxista, vão dizer, quer manipular a opinião do Papa. Mas dialética no sentido que ele explica a realidade. E quem são os agressores do meio ambiente? O capital. Não é o homem, é o capital que está destruindo a natureza. Então, Laudato Si é uma contribuição doutrinária, claro, do ponto de vista filosófico, né? Não é ciência, é doutrina. Mas é uma doutrina que contribui para gerar subsídios para aqueles pastores que fazem trabalho pastoral de conscientizar o povo de quem é os responsáveis pela destruição da natureza, porque, de fato, o planeta está em risco. Então, agradeço a atenção de vocês. Nos encontraremos logo aí, viu, Bob? Fique marcando uma vez por mês, nós se reunimos aqui só para falar mal do agronegócio. Mas, olha, era isso que eu ia falar. Eu ia dizer que a conversa, infelizmente, tem que acabar, mas voltaremos a falar e, Sted, estamos aqui, entendeu? Larissa, obrigada. Está sempre aqui. Obrigada, querido. Sim, tá? Sim. Só para fechar, já que o Sted ele falou da ciência, a ciência é para isso, é para transformar. Se não for para transformar, para que serve? Para nada. Então, é essa a nossa missão, transformar essa sociedade. E a nossa missão, o jornalismo é, mesmo que na contramão, sempre é informar e discutir as coisas que têm que ser discutidas. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Beijo.